casei com uma alma gêmea. Que pessoa maravilhosa. Querido para cá, meu bem para lá. Na lua de mel já tem problemas. Por quê? Mesmo que tenham características de personalidades parecidas e tenha cultura e até afinidades com eventos como ir ao cinema, teatro, músicas semelhantes, vocês não estão em estados emocionais semelhantes. Então, às vezes, ela está muito tensa e ele está calmo, ou ela está muito tranquila e ele com uma crise de ansiedade, reclamando da vida. E a emocionalidade, ela determina aberturas de janelas da memória e acessos aos endereços no córtex cerebral. Então, como os acessos estão diferentes, as respostas diante dos estímulos estressantes são diferentes. Então, pessoas que parecem tão amáveis, tão generosas, altruístas, tão parecidas, podem ter graves conflitos nos focos de tensão. Então, essa história de almas gêmeas não existe. Sem gestão da emoção, casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e pode o terminar no inferno dos atritos. Quem de vez em quando atrita de maneira intensa na sua relação conjugal? Levante as mãos. São meus alunos. E a responsabilidade de você. Muita gente. Atritos. Fora do relacionamento, às vezes os casais são tão angelicais, bem comportados, dosados, mas que pessoa incrível. Juntou os dois, Terceira Guerra Mundial. E não apenas nós não correspondemos às expectativas dos outros, mas também os outros não correspondem às nossas expectativas. E nós precisamos de gestão da emoção para aprender a nos relacionar de maneira inteligente, transformando o caos em oportunidade, perdas em ganhos, frustrações em belos aprendizados. Quando eu estava na escola, nos primeiros anos, alguns professores chegaram até meu pai e disse que eu teria que sair do segundo ano, por exemplo, e ir para o quarto ano, porque eles achavam que eu tinha uma capacidade de memorização muito boa. Eu nem sei de onde eles tiraram isso. Mas e meu pai não quis que eu pulasse de ano, e eu continuei. E o meu irmão mais velho, um pouco mais irresponsável, repetiu de ano, acho que uma ou duas vezes, e nós nos encontramos lá pela quinta série, e ele me ensinou o caminho mais curto, ou seja, de não se preocupar com a responsabilidade. Aí nos tornamos especialistas em desenvolver como é que você faz a prova sem estudar, com colas, entendeu? Chegou no ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Reunidos os amigos, vamos falar sobre o futuro. Que coisa mais linda você reunir pessoas para falar sobre os seus projetos de vida. Então, uns amigos queriam ser professores, outros veterinários, agrônomos, advogados. E eu lá, segunda nota da classe. Meus amigos diziam que eu só tinha um caderno, não tinha nada escrito. Eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. É o pior tipo de silêncio quando você espera aplausos. Aí depois vieram os deboches. Foi então que aprendi a primeira grande ferramenta de gestão da emoção. Intuitivamente, sem muito bem elaborada pelo meu eu, sem embasamento dos fenômenos que estão nos bastidores da mente humana.
Essa ferramenta é: as principais decisões de um ser humano são solitárias. Se você depender da plateia, do apoio, você não vai tomá-las. E eu sempre tomei decisões solitárias. E muitas pessoas adiam suas decisões importantes, seja de mudar de emprego, seja de desenvolver uma empresa, uma startup, seja para construir novas amizades, enfim, ou seja para estudar, se reinventar. Eu decidi que eu tinha que mudar a minha jornada de vida. Eu passei a estudar 12 a 14 horas por dia. E, para espanto dos meus colegas, entrei na faculdade de medicina, acho que em terceiro ou quarto lugar, em média, mais de 1.500 alunos. E eu não era bom numa área estranha em relação ao que eu sou hoje, ou não afim em relação ao que eu sou hoje, que era a redação. E vocês sabem, eu sou escritor, eu era um aluno que não tinha uma boa redação. É por isso que veio a segunda grande ferramenta. A disciplina é mais importante que os dons. Tem muita gente que tem dons notáveis para aprender música, para cantar, para escrever, para falar, para estudar matemática, mas não vão a grandes lugares, porque falta disciplina. Disciplina é garra, e garra indica perseverança. Não é uma motivação fortuita. Disciplina depende de sonhos, e sonhos não são desejos. De acordo com o programa de gestão da emoção, sonhos são projetos de vida. Mesmo quando o mundo desaba sobre você, ou você é debochado, ou sofre bullying, ou é desacreditado, eles criam raízes nas intempéries. Assim como as árvores, quando sofrem a ação dos ventos, das tempestades, das baixas temperaturas, ao invés de cederem, elas se tornam troncos carcomidos, rústicos e até retorcidos, não tão belos, porque as raízes sustentam essas árvores. Isso é resiliência. Não espere que a vida seja um céu de brigadeiro, um céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Não é, na vida de ninguém. Até porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. A brevidade da existência é assombrosa. Não parece que vocês dormiram e acordaram com essa idade? O tempo emocional passa muito mais rápido que o tempo físico. Antigamente as pessoas sentavam nas varandas e gastavam tempo conversando sobre o trivial. E isso dilatava o tempo. Hoje se tem varandas, mas raramente alguém senta nessa varanda do apartamento ou de suas casas. Muito raramente. Se tem flores nos jardins ou no condomínio, mas raramente alguém desfruta contemplativamente da sua anatomia, dos seus perfumes, das suas nuances. Quem desfruta são os jardineiros. Estamos na era dos mendigos emocionais. É uma das minhas denúncias em mais de 70 países em que eu sou publicado. Isso é muito, muito grave. Bom, então, se vocês começarem a perceber a dinâmica da psique, ficarão impressionados. Nós precisamos desenvolver a arte de fazer muito do pouco, porque quem precisa de muito para sentir pouco é um miserável, ainda que esteja listado na Forbes.
E certa vez, fazendo uma entrevista que rapidamente foi publicada, e é raro, a Forbes demora muitos meses, algumas entrevistas acontecem e nem são publicadas, Forbes americana, e eu abordei que há muitos miseráveis morando em palácios. Miseráveis no território da emoção. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. E não apenas pensem que isso está ligado às condições socioexistenciais. Uma pessoa que tem mais dinheiro, mais recursos, tem mais evidência social, ela tem mais prazer de viver. Está errado. Uma pessoa que é rica é alguém que se especializa em agradecer, e agradecer implica em você observar atenta e embevecidamente as pequenas coisas e aplaudi-la, ainda que você não use as mãos, você aplaude no território da emoção. Fazer muito do pouco é fundamental. E a disciplina neste processo é muito importante. Você disciplinar a sua emoção para poder observar de maneira acurada e detalhada tudo que está ao seu redor. E raramente os pais hoje observam seus filhos contemplativamente, penetrando em camadas mais profundas. E os casais também, raramente, são capazes de perguntar onde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, ou seja, de entrar em camadas do seu parceiro ou parceira. Eles, às vezes, ficam viciados em apontar falhas, em constranger, ficam viciados em atritar. Não apenas drogas psicotrópicas, como cocaína, crack, heroína, e até mesmo algumas drogas ilícitas, como determinados medicamentos tranquilizantes, que têm ação curta e rápida. Tudo que tem ação curta e rápida tem mais facilidade de gerar dependência. Por isso que os antidepressivos têm uma ação longa e é muito mais difícil de você desenvolver dependência psicotrópica ou psicológica dos antidepressivos. Mas os tranquilizantes menores, tarja pretas, não todos, alguns, em destaque o lorazepam, ele tem uma ação curta e rápida, e é perigoso. A ação curta e rápida dá um efeito intenso, logo termina o efeito, e você tem necessidade de uma nova dose. Assim ocorre com o crack, intensamente, com a cocaína, e assim ocorre também, agora não com drogas, mas com comportamentos. Pessoas que atritam muito um com o outro, a vida vira um inferno, eles ficam viciados em criticar. Reitero, não apenas drogas psicotrópicas viciam, mas atritar vicia também. Apontar erros, constranger, elevar o tom de voz, vicia. Tem casais que não se separaram a vida toda, mas amam uma briga todos os dias. Amam atritar. Conhece gente assim? Levante as mãos. E só quanta gente conhece. Espero que não seja teu caso. Mas se for, você está aqui para ser treinada para reciclar esses comportamentos. É inacreditável como as pessoas, elas são indelicadas. Elas não suportam o tom de voz, a maneira como fala as palavras, a maneira como critica. Já detona o gatilho, abre a janela aqui, ele fecha o circuito da memória. Vocês vão aprender isso e nós acabamos desenvolvendo uma pauta saturada de conflitos. E o amor vai para o espaço. Por isso que não adianta começar muito bem o relacionamento. Isso não quer dizer nada. Toda pessoa que eu vejo, meu querido, meu bem, e beijinho para cá, beijinho para lá, muito bom isso, mas não tem sustentabilidade se não usar ferramentas de gestão da emoção. Porque quando vier as decepções, que virão mesmo, as frustrações, as dificuldades, é hora de você ver um charme nos efeitos dos outros. Querido, como você é agradavelmente ansioso.
Oh, meu bem, como você é admiravelmente impulsiva. Tem que ver um charme nos efeitos dos outros. Porque se você quiser conviver com uma pessoa perfeita, mude de planeta. Não existe. Você é imperfeito, convivendo com pessoas imperfeitas.